Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Seguinte, já começa esse vídeo aqui dando um alerta pra vocês, tá? Porque se você tá nervoso, ou então se você é nervoso, tá? Eu peço que você sente aí, se acalme, respira, tá? Toma água, uma água com açúcar, porque de fato esse vídeo aqui vai te causar grandes emoções, principalmente se você for um cripto entusiasta roxo aí. De fato, as notícias que eu vou passar aqui não são lá muito animadoras, tá galera? Primeiro eu vou comentar o caso aqui de um deputado federal que tá aí querendo tá solicitando um tipo de audiência pública agora na Câmara, tá? Porque já ocorreu audiência pública em casa legislativa, só que foi no Senado. Então o senador lá acabou chamando, inquirindo alguns órgãos federais, acabou inquirindo também algumas associações, mas agora é na Câmara dos Deputados. Vou falar por que isso tá acontecendo e por que eu não vejo tanto problema nisso aqui. Porque olha só, o próximo problema, se vocês estão achando isso aqui ruim, olha que pode piorar, tá? A próxima notícia apresenta um problema bem mais grave, de um deputado aí que está querendo criar novos impostos, tá, para criptomoedas. Os impostos aí que são referentes aí a criptomoedas que foram determinadas ali pela instrução normativa da Receita, vai ser e agora esse deputado aí, exatamente, mais um deputado, né, mais um grande homem, digamos assim, que sempre faz aí bem à nação e ao povo, tá? Enfim, esse cara aí tá querendo propor mais dois impostos, exatamente, imposto sobre herança, que eu acho que é o pior tipo de imposto que existe, tá? E também imposto sobre qualquer tipo de transação, seria uma CPMF somente para criptomoedas. Ficou nervoso, né? Eu sabia. Então, olha, se acalma aí, senta, porque de fato as informações aqui que eu vou passar não são muito animadoras e, claro, não é para o país todo, é apenas para uma região, tá? E essas pessoas aí que estão nessa região é que vão mais se ferrar, tá? Vou comentar também sobre o caso da Anubis Trade, que tá aí saindo fora do Brasil, tá? Mais uma empresa aí que tá caindo fora simplesmente por causa de legislação. Tudo bem que isso aqui não seria uma lei, mas é instrução normativa, né? Eu me refiro aqui à instrução normativa que tem aí o efeito de lei da Receita Federal, que acabou provocando aí a saída da sede dessa empresa aqui no Brasil. Vou dar mais detalhes sobre isso, tá? E vou falar como a gente, como brasileiro, perde um tipo de, digamos assim, de mudança de sede. Claro que a empresa não vai sair fora aqui do Brasil, tá? Mas vão ocorrer ali algumas mudanças, e ao meu ver serão muito benéficas para a empresa sim, tá? Mas vou falar aqui que vai acontecer de fato. Então já viu que esse vídeo aqui tá importantíssimo, tá? Um dos vídeos aqui mais importantes do canal. Se eu fosse você, assistiria até o final, tá? E também já ia logo compartilhando com geral inteira, já ia dando logo like também. Caso você seja aqui novo aqui no canal, não seja inscrito, eu peço a você que se inscreva, tá? Se você quiser aí trocar alguma ideia comigo, é só adicionar o número do WhatsApp do canal que vai estar aqui embaixo na descrição. E claro, caso você também queira participar de um grupo de discussão lá no Telegram, o link para o grupo também estará na descrição, tá galera? Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre essa solicitação de audiência pública lá na Câmara dos Deputados. Como assim, Rodrigo? Já teve uma grande discussão lá, tá tendo um projeto de regulamentação que já passou aí pela Comissão de Assuntos Econômicos, vai passar para votação ali no plenário. Enfim, por que esse tipo de audiência pública? Olha, porque segundo esse deputado federal, tá, eu deixo muito bem claro aqui, como já falei no início desse vídeo, que já houve aí uma audiência pública no Senado, tá, e que aí se chegou à conclusão aí de que de fato teria que ter a regulamentação, aquela lenga-lenga, aquele tipo de asneira, de podridão que só vem dessas casas legislativas. Mas a questão é o seguinte, agora um deputado federal, não é um senador, é um deputado federal, tá querendo aí promover, digamos assim, esse debate. Olha que palavra linda, né, aquela palavra muito bonita, esse debate em torno das criptomoedas, e para ele, olha só que fantástico, né? O problema das criptomoedas não é a volatilidade, não, é o risco que pode causar aí aos consumidores, né? Como se as pessoas ali fossem crianças, não soubessem onde era que estava colocando dinheiro. E claro, se você não sabe onde você está colocando dinheiro a investir em Bitcoin, eu falo investimento mesmo, não é em pirâmide não, tá? Se você está aí querendo investir, fazer day trade ou swing trade, você tem que aí estar ciente dos riscos que pode ocorrer, pode dar um stop. Então, isso aí, de fato, é um conhecimento que todos que devem investir em Bitcoin devem ter, tá? Ninguém aqui, criança, precisa de babazinha, tá? Bom, em relação a isso, eu creio que a maioria de vocês já devem ter o mesmo tipo de pensamento que eu tenho. Mas a questão é o seguinte, não é somente isso, o cara fala sobre problema aí envolvendo lavagem de dinheiro, quando já ficou aí constatado que essa falácia que eles inventam, né, esses burocratas, legisladores, que não é somente aqui no Brasil que essa mentira ocorre, mas aqui no Brasil também se copiou essa tática de tentar demonizar o Bitcoin por causa de lavagem de dinheiro, envolvimento com crime, sendo que crimes praticados com Bitcoin, sendo um deles o de lavagem de dinheiro, é muito pouco, se lava muito mais dinheiro, inclusive os próprios políticos, tá? Inclusive a própria classe ali, não estou dizendo que todos fazem isso, uma parte, né? Assim, também não estou dizendo que o deputado faz. Na verdade, não sei, né? Cada um sabe da sua vida.
Tá entendendo? Não tô querendo dizer nada aqui. Mas a questão é o seguinte: políticos, deputados, senadores, o que eles fazem? Os que roubam. Eles pegam ali e colocam. O que eles colocam na cueca? Hard wallet? Algum tipo de carteira de papel de Bitcoin? Ou são dólares? São reais? Então só essa pergunta aí já deixa muito bem claro ali qual é o tipo de método utilizado atualmente, em sua maioria, para fazer lavagem de dinheiro ou então evasão de divisa. Já começa por aí. Tá. Enfim, tem essa velha história tá se repetindo. Aí o cara vai se chamar ali órgãos como integrantes do Ministério da Economia, da Receita Federal, da CVM, aquela mesma história para fazer um debate sobre criptomoedas. Vai chamar também a ABCB, a ABC Cripto, para tentar ali garantir, digamos assim, o contraditório. Mas, ao meu ver, é só para marcar presença, porque o que os caras decidirem ali tá decidido e acabou. Ponto final. É assim que funciona. Eu não vejo muito problema em relação a isso. Por quê? Primeiramente, esse tipo de atitude tem que ser ratificada pelos colegas dele, tá? E caso seja aprovado esse tipo de discussão, é apenas um debate. Isso vem até nos beneficiar. Ah, Rodrigo, mas como assim, cara? Ficou louco? Como é que você fala um negócio desse, uma gíria dessa, cara? Qualquer tipo de discussão aí que venha demonizar Bitcoin seria ruim contra a gente, não? Não, tá? Calma, tá, galera? Isso aqui é apenas um debate, como eu já falei. Isso aqui pode acabar procrastinando, tá? Isso pode acabar meio que atrasando a votação sobre criptomoedas na Câmara, justamente por causa desse debate, tá? Então, enquanto não tiver nenhum tipo de consenso formado entre os próprios legisladores, tá? Então, a votação pode ser que fique empacada lá na Câmara, fique arquivada. E quanto mais tempo ganharmos em relação a isso, até para nos articular melhor, será ótimo, tá? A gente pensar em uma maneira de tentar driblar esses tipos de atitudes aí que vêm aí a tentar agredir o bolso aí das pessoas que operam com criptomoedas. Então, ao meu ver, isso aqui não é lá o maior problema. O maior problema é a próxima notícia que eu vou falar agora. E assim, se você tá em pé, eu tô falando sério, tá? Não tô brincando não. Se você tá em pé, senta aí ou deita, se você achar que pode ficar muito assustado, porque de fato agora vem chumbo grosso. Exatamente. Porque um deputado estadual, tá? Não é deputado federal, nesse caso aqui é estadual, do estado de São Paulo. Então, caso essa medida seja aprovada, claro que isso ainda vai passar por muitos debates, muitas discussões, mas isso aqui é perigoso, muito perigoso. Meu medo é disso aqui espalhar pro resto do país e chegar até na esfera federal. Aí pronto, aí todo mundo vai estar no mesmo barco furado, tá todo mundo lascado se esse negócio aqui for aprovado no estado de São Paulo e for aprovado em todo o Brasil. Tá? A gente de fato aí tá bem para não dizer outra palavra, tá? Por quê? O que acontece? Esse digníssimo, esse nobríssimo deputado, né, para não dizer outras palavras aqui, porque acho que se eu falasse tudo que eu penso, né, tudo que eu tô sentindo vontade de falar agora, quando tô aqui bem relaxado, bem tranquilão, né, digamos assim, se eu falar aqui tudo que eu penso, eu corro um sério risco de ser processado e de perder a causa. Então, assim, deixa eu respirar um pouco, tá? Porque a situação é bem grave. O cara ele tá querendo propor ali um tipo de CPMF para taxar todo tipo de transação com criptomoedas. Inclusive, não somente transações ali de compra ou venda, mas doação. Se eu quiser doar aí Bitcoin para um lar de caridade de idosos, ou então querer aí doar para um instituto de câncer, ou então para uma criança, esse tipo de quantia vai ser taxada, tá? Para você ver o quão pernicioso é a atuação de políticos. Por isso que eu acho que o Estado é uma gangue, tá? Assim, agora falando bem sério para vocês, tá? Tô muito irritado com esse tipo de situação, tô muito irritado mesmo, tá? Estado é uma gangue, imposto é roubo, e assim, o quanto você puder fazer de sonegação, faça, tá? Porque você tá nas mãos aí de pessoas como esse tipo de gente. Tá? São pessoas como essa aí que, inclusive, é eleita por voto popular. As pessoas colocam um cara desse lá que fazem leis que acabam prejudicando a própria população. Então, se você der algum Bitcoin ali para o seu parente, para o seu amigo, enfim, para qualquer pessoa, vai haver ali, vai incidir um certo imposto e quem receber vai receber menos. E o seguinte, não baixasse isso, o deputado aqui tem outras intenções que são mais graves ainda, mais absurdas ainda. Como assim, cara? Vou explicar. O cara ele tá querendo aí meio que também taxar herança, que pra mim é o pior tipo de imposto que existe, tá? Porque vamos dizer que a pessoa acaba de perder aí um ente querido, um pai ou uma mãe, e vai receber ali, não que a pessoa tenha interesse ali na morte do familiar para receber aqueles bens, tá? Mas a pessoa acabou de perder o seu parente, tem que resolver aqueles problemas burocráticos em relação à herança que assim, não é rápido de se fazer, principalmente aqui no Brasil. E aí o cara meio que ainda consternado ali com a morte do familiar, com a situação de cobrança de imposto do que
ele vai receber, tá? Caso essa medida passe. Obviamente, essa medida aí tem que passar por um tipo de votação ali no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, só vai valer para o Estado de São Paulo, mas assim, nada impede que esse tipo de legislação se espalhe por outros estados e chegue até na esfera federal, como já falei. Tá? Então já pensou num tipo de situação embaraçosa e constrangedora, uma pessoa que acaba de perder o seu familiar, o seu ente querido, né? Tem que aí ser taxado pelo que vai receber. Olha, isso aí é um absurdo, tá? Me poupe, tá? Ô deputado, tem muita coisa melhor para se fazer. É claro que eu sei que dificilmente ele vai assistir meu vídeo, mas se chegar nele e ele estiver assistindo isso, deputado, vai procurar o que fazer, vai trabalhar, tá? De fato a situação é essa, tá? Mas virando essa página aqui, vamos falar sobre outro tipo de consequência aqui que acaba causando um excesso de legislação aqui no Brasil. Tudo bem que a instrução normativa da Receita não é uma lei, não é considerada uma lei porque não foi ali votada pelo Congresso, né? Mas a questão é o seguinte, tem caráter de lei, porque a determinação ali da Receita tem que ser cumprida, é algo impositivo. Você já deve estar sabendo sobre a instrução normativa 1888 que já está valendo a partir de agora do mês de agosto. Quem fizer algum tipo de operação ali em exchanges, empresas que operem com criptoativos, a maioria de vocês devem saber, tem que ter ali as informações em relação à transação todas passadas ali para a Receita. As empresas têm essa obrigatoriedade de fazer o repasse dessas informações. E aí, com vistas a até meio que blindar ali os clientes, né, com vistas ali a preservar a privacidade dos seus clientes, a Anubis Trade está aí movendo a sua sede para as Bahamas. Com esse intuito aí, as pessoas ali que continuarem na Anubis vão ter aí suas informações resguardadas, sigilosas, porque como a empresa terá sede fora do Brasil, ela não terá a obrigatoriedade de fazer o repasse dessas informações. E olha, bato palmas aqui para a Anubis, está de parabéns, está de fato, foi uma atitude excelente, tomara que mais empresas aí sigam o caminho da Anubis. Claro que isso tem um tipo de consequência péssima, porque é o seguinte, se você transfere todas as operações da sua sede da empresa para fora do país, mesmo continuando aqui com a filial, isso acaba reduzindo ali o número de vagas de pessoas que trabalham, então isso acaba aumentando o desemprego. E esse problema aqui de empresas saindo fora do Brasil por um excesso de taxação, ali pelo excesso de burocracia causada pelas leis, isso aqui não é somente com a Anubis, tá? Esse tipo de situação acontece com muitas empresas que acabam deixando o país e muitas pessoas que poderiam ser empregadas. Você, por exemplo, se você está desempregado, você poderia ter um emprego em qualquer dessas empresas aí que estão vazando fora do país por causa dessas leis aí absurdas, tá? Então coloca uma coisa na cabeça, legislação não é para proteger trabalhador, não é para proteger cidadão nenhum, pelo contrário, é só para te ferrar. É só pra te ferrar e pra te agredir. Você não vai sair ganhando nada com isso. Mas a questão é o seguinte, quem continuar ali na Anubis vai ter ali seu nome, seu CPF, a quantia que transacionou, né, que movimentou de criptomoedas resguardadas, garantidas, tá? Você não vai ter ali, claro que, obviamente, se a Receita ali fizer, né, conseguir fazer o rastreio ali das operações e tem como fazer isso, pode chegar na quantia que você movimentou. Só que nesse caso aí, no caso específico da Anubis, que eles não vão ali fazer o repasse e consequentemente vão estar sob tutela aí dos seus bens, o seu valor ali que você tem não vai ser bloqueado. Claro que você pode ser aí meio que indiciado por evasão de divisas, caso seja um valor muito alto, você pode ser meio que incriminado aí por alguns crimes, mas assim, quem movimentar outras quantias aí e acha que pode estar na mira da Receita, mora numa cidade próxima ao aeroporto, tá? E aí quando vê que o cerco tá fechando, pega aí o caminho do aeroporto internacional e vaza. Essa é o tipo de indicação que eu falo pra vocês, tá, galera? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham aí saído bem informados desse vídeo, tá? Porque, de fato, gostado dessas notícias, eu creio que a maioria de vocês não vão gostar. A não ser que você seja contra o Bitcoin, tá? Mas, caso você seja contra o Bitcoin, você é um cretino, tá? Eu não quero cretinos aqui no meu canal, não. Eu quero pessoas que, de fato, venham a contribuir com o ecossistema das criptomoedas. Pois é, galera, por hoje é só e nos vemos na próxima.